dia a todos que já chegaram, sejam muito bem-vindos à nossa prática de mindfulness, que geralmente acontece no parque, mas que agora acontece nas nossas casas, online, todos os domingos. Eu sou a Thaís Requito e a gente tem aqui também a Renata. Nós duas vamos conduzir algumas práticas e algumas conversas com vocês hoje. E nós temos também o Luiz Gebara, que está aqui em algum lugar, nos dando o apoio com a parte tecnológica, e tem também gente assistindo a gente pelo Facebook. Então, é muito bom e me alegra muito poder ver tantos rostos diferentes aqui, cada um num ambiente diferente, mas todo mundo conectado para praticar juntos nesse domingo. Então, antes de a gente começar, ou melhor, para a gente começar muito bem, eu vou convidar a Renata para conduzir uma prática de aterrissagem, uma prática para a gente chegar de verdade, perceber como é que está o nosso estado e trazer a atenção para esse momento, que é isso que a gente busca fazer quando a gente pratica mindfulness. Então, Renata, por favor. Bom dia a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É uma felicidade estar aqui e ter essa oportunidade de estarmos reunidos em mais um domingo para praticarmos juntos. Então, como a Thaís falou, eu vou iniciar com uma prática breve, que a gente carinhosamente chama de aterrissagem, que é uma chegada, e vou convidá-los para que vocês encontrem uma postura que seja confortável, sempre lembrando de praticar o autocuidado, de respeitar os seus limites, mesmo que essa prática seja breve. Então, a partir dessa postura que você escolheu, seja ela sentada ou deitada, se for confortável para você, você pode fechar os olhos. Então, trazer a atenção para o seu corpo nesse momento. E nessa posição que você escolheu para estar agora. Talvez notando o apoio de alguma parte do corpo ou contato. Talvez os pés. Ou até mesmo o quadril. A posição do tronco. Ou até, quem sabe, notando o corpo como um todo. Talvez percebendo também a mente. Se há algum pensamento presente. Alguma sensação no corpo. E de maneira gentil, levando a atenção até a respiração. Notando talvez a presença da respiração. E onde ela está mais proeminente, talvez no tórax,
talvez na região abdominal. Ou em alguma outra parte do corpo. Um convite apenas para reconhecer a experiência que acontece agora, neste momento. E se algum pensamento surgir, se a mente se distrair, apenas perceba e gentilmente volte à respiração. E da respiração expandimos a atenção para todo o nosso corpo. Nessa posição, reconhecendo talvez o ambiente à volta, os sons, temperatura. Trazendo ao corpo pequenos movimentos nos pés, nas mãos. E quando estiver pronto, abrimos os olhos. Obrigada, Renata, por ter nos conduzido nessa prática para que a gente pudesse reconhecer o nosso estado. Assim que a gente chega aqui, a gente se conecta nessa reunião online com tantas pessoas, nesse encontro. Agora que provavelmente todas as pessoas que vieram participar já estão online, quero contar um pouco para vocês. Primeiro, deixa eu perguntar, só para ter uma ideia, quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão assim para eu conseguir enxergar vocês. Vou passar as telas. Tem algumas pessoas aqui. Tem que ter algumas pessoas que estão sem a câmera, eu não consigo ver, mas tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Alguém aqui nunca praticou mindfulness, nunca meditou? É a primeira vez também? Se for o seu caso, levanta a mão para eu tentar te ver. Ah, que beleza, muitos praticantes já, experientes de mindfulness. Então, para quem está aqui pela primeira vez, quero só contar que nós, eu e a Renata, o Luiz, o Marcelo, as pessoas que estão aqui também no apoio, nós somos parte do time do Mente Aberta, que é um centro de mindfulness e promoção da saúde da Unifesp, e nós desenvolvemos vários projetos de pesquisa e oferecemos cursos de mindfulness pelo SUS e também formação de mindfulness para instrutores, para pessoas que querem se tornar instrutores. Então, tem vários projetos acontecendo no Mente Aberta relacionados à promoção da saúde por meio da prática de mindfulness. E mindfulness, que é essa palavra em inglês até difícil de pronunciar, tem a ver com atenção. Mindfulness significa estar consciente do que acontece aqui e agora. E tem muitas formas de a gente praticar isso. Uma delas é com esse tipo de prática que a Renata conduziu a gente agora, que a gente chama de meditação, que tem como objetivo, entre outras coisas, ajudar a gente a se familiarizar com os nossos estados internos. Então, nesses nossos encontros, que agora acontecem sempre aos domingos, que antes aconteciam uma vez por mês no parque, a gente tem uma estrutura, né, nesse encontro, que funciona mais ou menos assim. A gente tem uma prática de chegada, então, para a gente já começar de cara trazendo atenção para esse encontro. E aí depois a gente conduz mais algumas práticas, duas práticas, que geralmente são diferentes para vocês explorarem possibilidades diferentes de trazer atenção para esse momento. E no final a gente abre para vocês compartilharem, fazerem perguntas se quiserem, e também fazerem, na verdade, comentários sobre como foi a prática primeiro. A gente gostaria de ouvir de vocês, ou quem preferir escrever no chat pode escrever também, falar um pouco sobre o que vocês perceberam sobre a prática que a gente vai fazer juntos. E aí, no final, a gente abre para perguntas sobre mindfulness ou sobre outras questões que vocês queiram
saber e tenham curiosidade, eu posso explicar um pouquinho melhor também o que é Mindfulness e tirar dúvidas sobre a prática se surgir alguma coisa. Tudo bem? Então, essa é mais ou menos a estrutura desse nosso encontro. Mais uma vez, para quem chegou enquanto a gente estava fazendo essa prática, que a Renata conduziu a gente, sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande para nós poder proporcionar esse encontro, que também só acontece porque vocês estão aqui, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade, pela presença nesse domingo de manhã, e sem mais falação, vamos praticar. Quando a gente fala sobre atenção plena, a gente pode usar algumas âncoras para ajudarem a gente a estabilizar, a estabelecer o nosso contato com esse momento, estabilizar a nossa atenção. E como tem algumas coisas que vão com a gente, onde quer que a gente vá, né? Por exemplo, o nosso corpo, a nossa respiração, esses são elementos da experiência que a gente usa muito quando a gente pratica Mindfulness, porque eles ajudam a gente a ancorar, trazer a atenção de volta, quando a mente está por aí dispersa. Então, a gente vai fazer hoje uma prática do corpo e uma prática da respiração. E aí, depois que a gente fizer cada prática, a gente pode comentar e vocês podem falar também como foi a experiência de vocês. Então, a primeira prática que a gente vai fazer é uma prática de foco na respiração. A respiração vai ser como a nossa âncora para trazer a atenção para o que acontece aqui e agora. Para fazer essa prática, você pode permanecer sentado, ou se você quiser e puder se deitar, também é uma opção. Mas se você for permanecer sentado, o ideal para que você mantenha o corpo numa posição bastante confortável e à vontade é que você mantenha, se você estiver sentado numa cadeira como eu, você mantenha as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão, para que você facilite a circulação do sangue nas pernas e não acabe com desconforto ou sensações intensas. E que você procure manter o tronco ereto, na medida do que for possível para você. A gente não quer causar uma rigidez ou contração. Então, se você puder deixar os ombros soltos e encontrar uma posição ereta para as costas. Ou se você estiver sentado no chão, você pode sentar com a perna de índio, com as pernas cruzadas, os joelhos apoiados no chão e procurando manter os quadris mais altos que os joelhos. Então, você pode colocar uma almofada, por exemplo, embaixo dos quadris. E aí, se você quiser e se sentir confortável com isso, você pode fechar os olhos ou simplesmente suavizar as pálpebras e permitir que o olhar fique focado num ponto na sua frente. Não tem um jeito certo de sentar ou de praticar. Faça aquelas escolhas que parecerem certas para você, nesse momento. E aí, usando esses primeiros momentos para se perceber, para notar se mais algum ajuste precisa ser feito para que o corpo seja o equilíbrio entre o alerta e o à vontade. Percebendo qual é o seu estado interno, soltando cada vez mais o corpo sobre o assento, sobre a cadeira, sentindo a pressão que o corpo exerce sobre a superfície, seja a cadeira ou o chão. E percebendo aos poucos que lá no pano de fundo da sua experiência, enquanto você está investigando as sensações internas e sensações no corpo, lá no pano de fundo tem um processo contínuo acontecendo, que a gente chama de respiração. É esse fluxo do ar entrando e saindo do corpo. Percebendo se nesse momento você está inspirando ou expirando. E como é que você sabe disso? Quais sensações no corpo ou movimentos te sugerem que a respiração está acontecendo agora? Talvez investigando sensações na ponta do nariz, quando o ar toca o corpo pela primeira vez.
Talvez uma sutil mudança de temperatura, o ar que entra um pouco mais gelado, o ar que sai um pouco mais quente. Talvez seja possível perceber sensações dentro das narinas, enquanto o ar continua a sua jornada pelo corpo. Sensações na região da garganta. Ou talvez sejam os movimentos da região do peito que pareçam mais evidentes. O tórax se expandindo para o ar entrar e depois suavizando quando o ar sai. Investigando também se há sensações na região do abdômen. A parede abdominal que se movimenta para frente, para trás. Como se fosse um balão inflando e desinflando. Sentindo esses movimentos. Se sintonizando com os movimentos e sensações da respiração, onde ela parecer mais evidente para você agora. E se os movimentos parecerem muito sutis, você pode até, se quiser, levar uma das mãos ao peito ou ao abdômen e perceber todos esses movimentos que acontecem. Talvez sejam muito sutis. Percebendo a diferença entre pensar sobre a respiração e sentir a respiração acontecendo. Quando a gente pratica consciência plena, mindfulness, a gente quer se familiarizar, se aproximar das sensações no corpo. E se houver pensamentos surgindo a todo instante, em forma de imagens, palavras, filminhos passando na mente, pensamentos sobre o passado, sobre o futuro, ou mesmo sobre a experiência desse momento, não há nada de errado com isso não é uma falha, você não precisa lutar contra os pensamentos. O convite é perceber quando a mente viajar para longe e com gentileza, de forma amigável, convidar a atenção de volta para essa respiração. Percebendo qualquer tendência de tentar controlar a respiração, no tanto, se é possível, permitir que o corpo respire no seu próprio ritmo. Reconhecendo que a respiração toma conta dela mesma. Inspirando com consciência, expirando com consciência. E sempre que a mente viajar para longe das sensações da respiração, com gentileza, reconhecendo isso e trazendo a atenção de volta.
cultivando essa qualidade de atenção plena, mas também uma atenção terna, amigável, com você mesmo e com a sua experiência, por meio das sensações da respiração. Cada inspiração é uma oportunidade de reunir o foco de atenção, de recomeçar a prática de atenção. Cada expiração, uma oportunidade de soltar, de se entregar ainda mais para essa prática. Se sintonizando com uma respiração por vez, momento a momento, permanecendo curioso, atento à sua experiência desse exato instante. Toda a duração da inspiração, toda a duração da expiração, as transições entre elas. Estabelecendo na respiração uma espécie de âncora, um lugar seguro para estabilizar a atenção, especialmente quando a mente estiver dispersa, agitada. Em alguns momentos você vai ouvir um sino tocando, sinalizando a transição dessa prática formal para a prática informal, que é a vida real. Então, perceba se é possível manter essa mesma qualidade de atenção, esse interesse pela sua experiência, mesmo quando os olhos se abrem e a atenção se divide entre dentro e fora. Então, no seu tempo, se você tiver de olhos fechados, abrindo os olhos, convidando essa qualidade de atenção para permanecer com você, notando como assim que os olhos se abrem, talvez a atenção comece a ficar dispersa, vários elementos e estímulos ao seu redor, mas perceba se ainda é possível se manter consciente do seu corpo, do que acontece aí agora. E aí, movimentando o corpo, se você quiser, quem sabe até alongando, se espreguiçando, fazendo movimentos com os ombros, os braços, despertando todo o corpo dessa prática, com consciência, com atenção plena. E aí a gente tem alguns momentos agora para ouvir um pouco de vocês, como é que foi fazer essa prática, o que é que chamou a atenção de vocês, o que é que vocês perceberam. Alguém gostaria de comentar em poucas palavras o que é que chamou sua atenção, o que é que você notou ao longo dessa prática que a gente acabou de fazer?
Se alguém quiser falar, pode tirar o seu microfone do mundo para a gente poder te ouvir. Posso Adriana? falar? Isso. Sim, por favor. Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Eu praticava sozinha, né? E sempre tive vontade de fazer com um grupo. E o que é mais interessante, a todo momento em que eu inspiro e expiro, eu sinto um envolvimento de todos os batimentos cardíacos. É muito interessante, parece que os batimentos cardíacos envolvem, eu sinto pulsar até nas mãos, sabe? Mesmo quietinha aqui, eu sinto os batimentos no corpo todo. É bem interessante mesmo. E eu tô sentindo até agora. Obrigada. Nossa, que bacana. Obrigada, Adri. É a Adria? Eu tinha falado Adriana antes, eu acho que eu li errado. Não, é a Adriana mesmo. É Eu coloquei só Adriana? como login. Ah, tá bom. Eu fiquei só curiosa, se você me permite só te fazer uma pergunta. Essa sensação dos batimentos cardíacos, até dessa pulsação nas mãos e tal, é algo que você sente geralmente ou foi algo que você percebeu nessa prática específica que a gente acabou de fazer? Bem, eu sou facilitadora também de algumas terapias holísticas e é muito interessante. Toda vez que eu trabalho essa questão energética, eu sinto pulsar. Por exemplo, se eu estou transmitindo, fazendo, por exemplo, correndo barras de axis, né? Por exemplo, numa pessoa, eu tenho essa mesma sensação. Parece que os batimentos da pessoa eu sinto e os batimentos da pessoa vão se equilibrando junto com os meus batimentos, né? Hoje, Ah, claro, eu tô numa prática sozinha, mas eu sinto no corpo todo, tô até suando. tá. Que legal. Então tem essa tua experiência prévia com outras práticas e outras coisas que você conduz, mas nessa prática parece que ficou bastante evidente também o coração batendo e essa sensação do sangue correndo pelo corpo, né? Que é algo que acontece o tempo todo, que nem sempre a gente se dá conta, mas que quando a gente fecha os olhos e começa a se sintonizar com a nossa experiência, a gente pode começar a se dar conta de vários processos que acontecem no pano de fundo da nossa experiência, que nem sempre a gente nota, né? O coração batendo é um deles, né? Um processo vital acontecendo o tempo todo que a gente, na maior parte do tempo, sequer lembra que isso existe, né? E aí aqui, com a prática de atenção, a gente é capaz de notar essas coisas tão sutis a respeito da nossa experiência. Muito obrigada, Adriana. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa que percebeu durante essa prática que a gente acabou de fazer? Acho que a Emília está falando. Está falando, Emília? Pode falar, é que a gente não estava te ouvindo, que seu microfone estava no mudo. Pode falar agora. Sei. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Eu fiz o primeiro módulo da formação em outubro do ano passado. E eu venho praticando, eu tinha muita insônia, sabe? Eu já tenho mais de 50 anos. E aí, um dia, de repente, depois do almoço, aconteceu uma coisa que fazia, eu não me lembro quando foi que isso tinha acontecido na minha vida, eu nem me lembro. Dormia, melhorado bastante o padrão do sono, sabe? Essa é a qualidade do sono. E isso é uma coisa muito reconfortante para mim. É esse meu depoimento. Então, sua percepção não só da prática que a gente acabou de fazer, mas da tua prática regular de mindfulness é a qualidade do sono. Especialmente a prática da respiração, Tá. eu percebo que ela interferiu muito nessa mudança para mim. Tá. E agora, nessa prática, você percebeu alguma coisa específica, alguma coisa que chamou sua atenção? Teve a ver com sonolência ou não? Um pouco, assim, da sonolência, um relaxamento, né? Assim, teve um momento que se eu encostasse aqui, eu dormia, entendeu? Tá. Então, assim, é interessante, principalmente quando eu a respiro mais pela respiração abdominal. Uhum. Então, eu percebo que a respiração abdominal, ela induz um relaxamento também maior, né? Então, é uma coisa que eu quero
queria compartilhar, porque foi um benefício para mim muito grande. Ótimo, muito obrigada, Emília, por compartilhar isso. E é um relato, embora a gente não pratique mindfulness com o objetivo de ficar relaxado, é um relato comum, que as pessoas sentem essa sensação de mais calma mesmo, e que muitas vezes acaba até levando a uma sensação de sonolência, e quem pratica antes de dormir, às vezes acaba até dormindo. Então, é importante a gente pensar que a gente vive num modo acelerado, no piloto automático, fazendo um monte de coisa por vez, a gente vive num estado de adrenalina crônico. E aí, quando a gente pratica mindfulness, é como se a gente estivesse relembrando o nosso corpo, que aqui, nesse momento, ele pode voltar para uma posição mais neutra, um estado neutro, né? Ele não precisa ficar assim, correndo o tempo todo para resolver milhares de problemas. Aqui, nesse momento, nossa única intenção é permanecer em contato com o corpo. E aí muitas pessoas reportam essa sonolência ou essa sensação de calma, que nem sempre acontece, pode ser que em algumas práticas a gente sinta o contrário, né? Uma agitação mental ainda mais intensa, mas pode acontecer. Então, obrigada pelo seu relato. E eu vi que aqui do lado tem uma pergunta do Sebastião. Bom dia, Sebastião, aqui no chat, mas eu vou deixar para responder sua pergunta, então, no final, quando a gente vai abrir para perguntas, daí eu já respondo a sua, e aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu respondo também, na medida do possível, né? Quando eu puder, eu vou responder. Mas queria convidar vocês, então, para a gente fazer a nossa segunda prática de hoje, e aí, depois dessa prática, a gente vai ter mais um tempinho para conversar. Eu falei antes que a gente ia fazer uma prática de respiração e uma de corpo, né? Na verdade, todas as práticas são de atenção, mas a gente usa âncoras diferentes. Nessa prática, a gente usou a respiração, então um ponto específico no corpo. E agora, a gente vai fazer uma prática que a gente chama de escaneamento corporal, que é uma prática que a gente escaneia o corpo com a atenção, com o mesmo objetivo de treinar a atenção para estar disponível no momento presente, mas a gente faz isso também combinando com algumas atitudes, essa atitude de abertura, de gentileza, com a sua prática, e aí é isso que a gente vai fazer agora. Então, tem gente que prefere praticar o escaneamento corporal deitado, se você quiser e puder, tiver espaço aí onde você está, e você preferir deitar, pode fazer isso. Então, você pode se deitar de costas no chão, com os braços ao lado do corpo estendidos, as pernas também estendidas, os pés caídos para as laterais. Ou você pode permanecer sentado, como a gente fez nessa prática anterior. As instruções são as mesmas. Manter o tronco ereto na medida do possível para você, com as pernas descruzadas, os pés no chão se você tiver uma cadeira, ou pernas de índio, com os joelhos apoiados no chão e os quadris mais altos que os joelhos se você estiver sentado no chão. E aí, então, se você quiser fechar os olhos, e se for confortável para você, pode fechar os olhos agora, ou só suavizar as pálpebras, focar o olhar num ponto na sua frente. Fazer algumas respirações bem intencionais, trazendo atenção para cada detalhe da respiração. Permitindo que o corpo respire no seu próprio ritmo. E aproveitando cada expiração para soltar o corpo um pouco mais. Você perceber tensão, rigidez, soltando, suavizando. Sentindo a pressão que o corpo exerce sobre o chão ou sobre o assento. E se rendendo aos efeitos da gravidade, deixando que o assento ou o chão sustentem o peso do corpo sem você precisar fazer grande esforço. Quando você estiver pronto, se preparando para mover o foco de atenção pelo corpo, começando pelas solas dos pés. Você pode sentir no momento em que você se torna consciente dessa região do corpo. Será que tem toque de um tecido, ou do chão, ou do ar?
coceira, formigamento, calor, frio. Ou talvez não tenha sensação nenhuma. Seja o que for que você identificar, se abrindo para a experiência desse momento através das sensações no corpo. Ampliando o foco de atenção para incluir também os dedos dos pés, percebendo o espaço entre eles ou o contato de um dedo com o outro, ou com a meia, ou com o ar. Envolvendo também o dorso do pé, a parte de cima, e os tornozelos, os calcanhares com atenção. Sentindo as sensações na pele e também as sensações internas. São estruturas tão complexas. Ampliando o foco de atenção para envolver também a parte inferior das pernas, a região entre os tornozelos e os joelhos. Se sintonizando com as sensações das panturrilhas, nas canelas, na parte interna e externa. Sem tentar criar nenhuma sensação ou nenhum estado especial, é só um convite para perceber, sentir o que já estiver disponível no corpo agora. Se sintonizando com os joelhos, sensações de contato, sensações no joelho direito e no esquerdo. E também na parte de cima das pernas. As coxas que talvez estejam apoiando as mãos. A parte de trás das coxas. A parte posterior. Talvez esteja sustentando o corpo nessa postura. A lateral interna de uma perna e da outra. E as laterais externas. Envolvendo as duas pernas completamente e os pés com atenção. Sentindo o espaço que elas ocupam, a posição, o toque. Apreciando qualquer sensação. Conhecendo quantas coisas extraordinárias você é capaz de fazer por causa das pernas e dos pés. Não precisa pensar demais sobre essas coisas, mas reconhece que do jeito que eles são, as pernas e os pés, também podem ser apreciados. E na próxima inspiração, você pode imaginar que o ar pudesse preencher as pernas e pés, como se ele pudesse viajar desde o nariz, passando pelo tronco, até as pernas e pés. E na expiração, soltando, deixando ir, como se toda essa região do corpo pudesse se dissolver da tela da mente. Levando o foco de atenção agora para a região pélvica, a região dos quadris, por dentro e por fora,
E subindo pela parte de trás do tronco, sentindo sensações na região mais baixa das costas, na região lombar, subindo pelo centro das costas até chegar à parte de cima, envolvendo toda a região das costas com atenção e sentindo o toque da roupa, o do encosto, do chão, sentindo diferentes temperaturas e quem sabe até movimentos que acompanham a respiração. A região das costas que acumula bastante tensão ao longo do dia, ao longo da semana. Então, quem sabe aproveitando esse momento para suavizar, para soltar. Como se a cada pedacinho que você percorrer com a atenção, você pudesse oferecer também uma massagem atencional, suavizando, soltando. Dirigindo o foco de atenção para a parte da frente do tronco, começando pela região mais baixa do abdômen. Passando pela região ao redor do umbigo, por dentro, por fora, sentindo. Talvez seja possível notar órgãos internos trabalhando. E também os músculos do abdômen e a pele. Quais sensações estão aqui agora? Subindo para a região do tórax. Se sintonizando com todas as sensações dentro e fora do corpo. E apreciando, desfrutando de qualquer sensação, de qualquer movimento. Conhecendo todos esses órgãos vitais que trabalham nesse momento. Apreciando. E na próxima inspiração, imaginando que o ar também pudesse preencher toda a região do tronco, desde a região pélvica até a parte superior, e na expiração soltando, deixando ir. Levando o foco de atenção agora para as mãos e para os dedos. Percorrendo cada dedo separadamente, da mão direita e da esquerda, as palmas das mãos, o dorso das mãos, os punhos, se sintonizando também com as sensações dos antebraços, os cotovelos, a parte de cima dos braços. Sentindo todo o comprimento, a extensão, regiões que são articuladas, que permitem que você faça movimentos tão específicos, saboreando cada sensação, cada detalhe do toque, temperatura, de qualquer sensação que esteja disponível agora, se abrindo para elas e apreciando os braços, mãos e dedos.
Na próxima inspiração, imaginando que o ar pudesse preencher os braços, mãos e dedos completamente. Na expiração, soltando, deixando ir. Trazendo atenção agora para a região dos ombros. E também do pescoço e da garganta, sentindo essa região do corpo. O toque do cabelo, do ar, da roupa. Se houver tensão, quem sabe seja possível suavizar. Percorrendo também o pescoço e a garganta. Toda a região da face, a parte de trás da cabeça, o topo da cabeça. Apreciando cada detalhe, desfrutando dessa experiência. Inspirando como se o ar pudesse preencher toda a região da cabeça, do pescoço, dos ombros, e na expiração, soltando e ampliando agora o foco de atenção para incluir o corpo inteiro, desde o topo da cabeça até a sola dos pés. Consciente do espaço que o corpo ocupa, do volume do corpo. Cultivando abertura, curiosidade, interesse pela sua experiência desse momento. Desfrutando dos diversos movimentos e das diversas sensações. Apreciando o corpo exatamente como ele é agora. Quem sabe até se agradecendo por ter se permitido estar presente nesse encontro, nesse domingo de manhã. Reservando algum tempo para cuidar de si mesmo, para cultivar atenção, intenção e atitudes. Então, no seu tempo, começando a lentamente abrir os olhos, fazer movimentos bem gentis com o corpo, oferecendo aquilo que o corpo pedir, quem sabe se espreguiçando, despertando aos poucos o corpo dessa prática, convidando essa atitude de abertura e também de apreciação desse momento, desse corpo, convidando isso para permanecer com você nas próximas horas desse dia. Eu gostaria de ouvir se alguém quiser compartilhar alguma coisa que tenha percebido, que tenha chamado sua atenção durante essa prática, e aí vou responder algumas perguntas que algumas pessoas foram escrevendo aqui no chat. Também, se alguém tiver alguma outra pergunta, eu posso tentar responder o melhor que eu puder. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de a gente partir para as perguntas? Eu. Alguém falou eu. Fernanda. Cadê você, Fernanda? Senti um conforto muito gostoso, algo como voltar para casa. A Fernanda está escrevendo aqui, eu estava procurando ela para tentar abrir o microfone, mas ela escreveu aqui no chat, senti um conforto muito gostoso, algo como voltar para casa. Durante o escaneamento,
Das mãos, percebi o ar entrando por uma narina ou outra. Aí também a Daniela falou que percebeu uma dor no joelho esquerdo quando fez o escaneamento corporal, que não tinha percebido, mas depois a dor sumiu. A Leila também falou muita gratidão por essa dedicação. Obrigada, Leila. Excelente esse escaneamento, adorei. Estou rebocada, a Cristina falou. Tem alguns comentários aqui no chat, eu não vou conseguir ler todos. Como se do lado direito entrasse. Tá, então tem algumas pessoas comentando sobre as percepções delas no corpo, formigamentos e a respiração. É muito interessante e curioso perceber como o corpo vai com a gente, onde a gente vai, né? Ele está sempre com a gente, mas nem sempre a gente tem atenção ao que está acontecendo com ele. Muitas vezes a gente esquece que o corpo está lá com a gente. E aí, chega no fim do dia, a gente está com dor, está tenso, está com um monte de sensações intensas, porque ao longo do dia a gente não foi percebendo o que acontecia com a gente, porque quando a gente para, a gente se sente, além de a gente ter essa sensação de presença, a gente também pode perceber que se há atenção é possível suavizar. Isso é algo que a gente pode fazer constantemente ao longo do dia. Eu estou vendo várias pessoas aqui comentando, falando que foi muito boa a sensação da consciência corporal, a Emília falou. Daniela falou que foi a primeira vez, amei, senti o corpo, inclusive a circulação sanguínea. A Maria da Penha falando que sentiu o corpo mais leve. A Regina falou muito obrigada por essa experiência, sempre muito bom, que ótimo. Muito bom ter esses depoimentos, espero que todos tenham conseguido seguir as orientações que eu fui passando aqui durante essa prática que eu conduzi. E aí, queria saber se alguém tem alguma pergunta. O Sebastião tinha feito uma pergunta antes, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ele tinha falado... Aqui, achei. Bom dia a todos. Sempre que pratico Mindfulness, sempre lacrimejo bastante. Tem alguma explicação por que isso acontece? Boa pergunta. Você sabe, Renata? Tem alguma explicação? Eu não sei se ele boceja também, e daí acaba lacrimejando. Ele não explicou aqui. Eu nunca li nenhuma associação direta a respeito de praticar e lacrimejar especificamente. Eu sei que pode acontecer quando a gente boceja por causa desse estado mais de calma ou até de relaxamento que pode surgir, a sonolência, a gente pode acabar bocejando muito, e daí isso causa essa lacrimação, lacrimejo, nossa, causa essas lágrimas. Mas eu nunca li nada que relacionasse diretamente meditação e lágrimas. Você já, Renata? Eu vi que você Não, também nunca li nada que colocasse uma relação específica, mas também intuitivamente pensaria um pouco nessa questão mesmo do relaxamento que vem com a prática, que não é a intenção, mas que vem com a prática, que talvez pudesse ter algum tipo de conexão. Mas podemos pesquisar mais sobre isso. A gente pode descobrir se tem alguma relação e comentar no próximo encontro, né? Isso, com certeza. Obrigada. Tem mais alguém aqui que falou... Oi, a Daniela falou, Thaís, tenho uma dúvida. A prática de Mindfulness pode ter uma música instrumental de fundo ou o som pode atrapalhar? Olha, Daniela, na prática de Mindfulness especificamente, a gente não faz uso de elementos externos simplesmente porque a gente quer que a prática seja simples e acessível onde a gente estiver. Então, se a gente se acostuma a praticar sempre com um tipo de música de fundo, se um dia eu estiver no meio de uma reunião ou no meio de uma questão assim que está acontecendo no meu dia a dia, eu talvez não seja capaz de trazer a atenção e me focar no momento presente, porque eu estou dependente desses elementos externos. Então, na prática de meditação, mindfulness especificamente, a gente usa mais o corpo, a respiração, a gente pode ouvir o som, usar o som, sim, mas os sons do ambiente, como também uma forma de trazer a atenção para o momento. Não é proibido, obviamente, tem gente que gosta de praticar ouvindo música, e daí, se esse for o seu caso, é claro que você pode fazer isso,
mas nos cursos de mindfulness, nas práticas de mindfulness, em geral, você vai ouvir professores guiando sem música de fundo, tá? Então, é por isso, porque a gente realmente quer que você seja capaz de trazer a atenção para o momento presente, independente de nenhum elemento externo que você só consiga praticar com ele. Mas espero que isso tenha respondido. O Ivan falou muito obrigada. Prática conduzida com carinho e impacto maravilhoso nas percepções gerais do momento presente. Muito obrigada, Ivan. Regiane falou, obrigada por dedicarem o tempo para proporcionar essas sensações. Muito legal quando você fala em prolongar essa sensação por algumas horas. A Daniela, outra Daniela falando que viu muitas cores, que mais aparece é a lilás na prática de respiração. Também, na prática de mindfulness, a gente geralmente não trabalha com visualizações. Pode acontecer, obviamente, junto com os pensamentos e imagens mentais que surgem, podem surgir cores e cenas de situações, mas na prática de mindfulness, geralmente a gente vai reconhecer esse processo acontecendo e trazer a atenção de volta para o corpo, para a respiração. Então, também várias pessoas aqui comentando, dá vontade de ler tudo, mas a gente está já se aproximando do final desse nosso encontro. Queria só, então, deixar essa explicação geral para quem nunca meditou. Eu vi antes que algumas pessoas estavam aqui pela primeira vez, que a prática de mindfulness tem a ver com atenção, então a gente sempre vai trabalhar a atenção ao que acontece aqui e agora, e muitas vezes usando o corpo como âncora. E eu falei também que a gente cultiva a intenção e atitudes. Eu gosto muito de pensar nessa combinação, que a gente está praticando não só a atenção, mas a gente está praticando essa possibilidade de ser gentil, cuidadoso, interessado, curioso. Todas essas atitudes a gente pratica junto com a atenção e a gente tem essa intenção de permanecer consciente da nossa experiência. Então, a nossa intenção não é necessariamente se sentir relaxado ou alcançar um estado especial. A intenção é estar consciente, presente, aqui e agora, né? Então, é mais simples do que parece. E eu comentei brevemente no começo que o Mente Aberta oferece cursos gratuitos pelo SUS, cursos de 8 semanas, de vários protocolos de mindfulness, e também cursos de formação para quem quer se tornar um professor de mindfulness. Então, se você tem interesse num desses assuntos, vale a pena entrar no site mindfulnessbrasil.com ou no Instagram, que é mindfulness_Brasil, mas se vocês pesquisarem por Mente Aberta vai aparecer. E aí, se vocês têm interesse em continuar acompanhando isso, entrem em contato com o Mente Aberta e convidem também os amigos, familiares e outras pessoas para participarem dos próximos encontros. A gente está aqui todos os domingos, às 10 da manhã, das 10 às 11. E quando a quarentena acabar, eu imagino que a gente vai voltar também com a programação do parque. Mas então, espero que vocês todos fiquem bem, estejam bem, que vocês se lembrem de, nesse momento de tanta incerteza e tanta intensidade, de reservar algum tempo no seu dia para se nutrir, para cuidar de si mesmo, e a prática de mindfulness pode ser um excelente recurso nesse sentido. Renata, mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Não, gostaria apenas de agradecer a todos pela partilha, pela oportunidade de prática em conjunto. Seguimos conectados. E é isso, até o próximo encontro. Um ótimo domingo a todos. Muito obrigada mesmo por todos vocês. Obrigada, Renata, por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço a você. E obrigada a todas as mensagens, eu vou ler aqui todas depois, não vou conseguir ler todas ao vivo, mas muito obrigada por vocês terem se juntado a nós, como eu falei no começo. Isso é algo que o Mente Aberta oferece, que a gente oferece estando aqui como instrutores, mas que só acontece quando vocês estão aqui. Então, muito obrigada por terem participado e por fazerem parte dessa corrente de consciência, de atenção plena e de gentileza também, que o mundo está precisando tanto. Então, fiquem bem e a gente se encontra nos próximos domingos. Um abraço para todo mundo.